Pegue a sua Bíblia e abra ela em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Glória a Deus. Acompanhe a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que tem que ser pregada. É o Evangelho de Deus é que tem que ser pregado. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, a palavra do Senhor diz, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, querido, quem está falando nesse texto aqui é o próprio Jesus. O próprio Jesus aqui exortando o seu povo, exortando uma geração que estava reclamando da sua palavra, exortando uma geração que estava reclamando da sua lei. Mas eu quero te dizer, querido, que a lei, ela é eterna, ela não vai ser destruída, como muitos pensavam que Jesus ia querer acabar com a lei, acabar com os profetas, para que viesse fazer o desejo de um povo pecador. Negativo. A palavra do Senhor já começa assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, quer dizer destruir, mas cumprir. Deus, ele não veio destruir, ele não veio acabar a sua palavra, destruir a sua lei. Porque tem muita gente que pensa diferente, querido. Tem muita gente que, quando a palavra está sendo quando eles estão sendo exortados pela palavra, quando eles estão sendo corrigidos pela palavra do Senhor, quando eles estão sendo exortados pela palavra do Senhor, eles acham a palavra de Deus dura. Eles acham a palavra de Deus um confronto para eles não abandonarem o pecado. Querido, Jesus, na sua palavra, ele está dizendo aqui que ele não veio para destruir, para dar um fim à sua palavra, não, querido, a sua lei e os profetas. Está escrito ainda lá na palavra do Senhor: aquele que furtava, não furte mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais. Tem muitos que querem que Jesus entenda a safadeza deles, o pecado deles, a prostituição deles. Não pode, querido. Jesus não vai querer destruir a sua palavra para querer realizar o desejo da tua carne. Ele está dizendo aqui: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir a lei. Desde o tempo de Moisés, dos 10 mandamentos, ele deixou muito claro. Ele já começou o primeiro mandamento dizendo: não terás outro Deus além de mim. E o que muitos estão fazendo hoje? São idólatras de imagens, são idólatras de times, são idólatras de homem. E a própria palavra vai dizer no primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. O Senhor, ele diz. E a própria palavra do Senhor, ela vai dizendo: não farás para ti imagem
de escultura que tem aparência lá do céu. E o que é que o povo hoje faz, querido? Com a Bíblia na mão, eles estão sendo enganados. Com a Bíblia na mão, eles querem ouvir o que o pregador fala, o que o pastor fala, coisa boa, mas eles não querem ouvir o que está nas Sagradas Escrituras. Eu quero que você aprenda neste momento que Deus, Ele não vai descer lá do céu, Jesus não vai descer mais lá do céu para querer apagar o que está escrito aqui, ó. Aquele que pecava, tá entendendo? Não peque mais. Ele não vai lá dizer, aquele que pecava continue pecando. Negativo. Negativo. Ele não vai apagar isso daí. O nosso Deus é um Deus de santidade. O nosso Deus, Ele não vai apagar nada dessa Bíblia aqui, querido. Porque a Bíblia diz que quando morre, segue o seu juízo. E o que tu fez de bom aqui, e o que tu honrou Deus aqui, tu vai receber teu galardão. Mas o que tu não fez, querido, tu vai receber a condenação também. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha o que eu acabei de falar aqui. Deus não vai mudar a palavra dele porque você quer continuar uma vida no pecado. Negativo. Eu sei que tem muitos pastores aí que eles estão distorcendo a palavra. A palavra, querido, ela nunca vai se corromper. A palavra, ela nunca vai se corromper. Quem se corrompe, às vezes, ou muitas vezes, é quem está ensinando, é quem está pregando, porque vê uma pessoa pecadora chegar na igreja, não diz para aquela pessoa abandonar o pecado, não diz para aquela pessoa abandonar a prostituição, aí quer mudar a palavra. Não pode. Jesus exorta na sua palavra, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, olha o que ele diz, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vocês se lembram no tempo, querido, de Noé? Noé passou pregando 120 anos para um povo. E eles ouviram? Não. Eles deram ouvido que o mundo ia acabar com água. Eles chamavam Noé de maluco. Eles chamavam Noé de louco. Esse velho tá louco, como é que o mundo vai acabar com água? O que é que aconteceu, querido? Deus botou os animais lá dentro. Só foi salva a família de Noé lá dentro. Veio o dilúvio. O povo começou a bater lá na porta, porque Noé passou 120 anos e o povo não acreditava. Essa geração de hoje está assim. Nós estamos pregando, nós estamos anunciando a volta de Jesus, mas esse povo não acredita. Esse povo não quer nada. Esse povo quer viver uma vida em pecado, não quer buscar a santidade. E o que foi que aconteceu? Deus fez chover 40 dias, 40 noites. Destruiu toda aquela humanidade. Sabe por quê? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor. Quero te dizer algo aqui também. A palavra é dura? É. Aí você se fala, está julgando, pastor? Estou julgando não. Sabe que Jesus disse? Já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Se você não vai com a cara de um pastor, de outro pastor, porque confronta o teu pecado, problema é teu, querido. Agora tem uma coisa, que essa palavra que nós temos pregado aqui, essa há de julgar no último dia. Essa há de te pegar no último dia. Tu pode ser o brabo, tu pode ser o bambambam, tu pode ser o cara, tu pode ser o que for, o super-homem, o Batman, mas naquele grande dia, querido, essa palavra aqui ela vai te condenar. Por quê, pastor? Porque essa palavra vai me condenar. Porque o que eu estou pregando agora, tu não quer dar ouvido. O que eu estou pregando agora, tu não quer ser liberto das drogas, da prostituição, do adultério, da fornicação, de ser uma pessoa obediente, né? E muitos estão desonrando sua mãe e seu pai. Sabe por quê, querido? Sabe quem são a maioria dos culpados? Muitos pastores que não pregam mais a palavra. Muitos pastores que não confrontam mais. Tá entendendo? Fala coisas bonitas para essa geração, mas cadê que eles ensinam eles honrar o seu pai e a sua mãe? Não ensinam, querido. Desrespeita o pai e a mãe. Como é que a Bíblia, ela diz, olha o que a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe,
e eu prolongarei os teus dias na terra. Sabe por que muito jovem hoje está morrendo? Porque não quer obedecer o pai e a mãe. Sabe por que muito jovem hoje está descendo as profundezas do abismo? Porque não honrou o pai e a mãe, não obedeceu. E depois não quer ouvir uma palavra de exortação. Depois não quer ouvir uma palavra dura como essa, para abandonar o pecado, para deixar de ser desobediente, querido. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, ó: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não adianta, querido, você chegar com um pecador e dizer: Jesus te ama, e tu não disser para o pecador: arrepende-te. Não adianta tu chegar com um pecador e dizer assim para ele: eu te amo, meu irmão. Ah, irmão, bora congregar. Não, tem que dizer para ele primeiramente abandonar o pecado. Tem que dizer para ela primeiramente abandonar o pecado. Foi assim que Jesus disse para aquela prostituta. Pegaram aquela mulher no ato de adultério. Pegaram aquela mulher no ato de fornicação. E os homens da lei disseram assim: mestre, pegamos essa no ato de adultério. E na lei de Moisés diz que quando é pegado no ato de adultério tem que morrer apedrejado. Aí Jesus diz: quem nunca teve pecado que atire o quê? A primeira pedra. Foram todo mundo embora ali. Só ficou a mulher e Jesus. Só que olha só, presta atenção. Jesus não é como muitos líderes hoje, passando a mão na cabeça dos pecadores, passando a mão na cabeça de crente que vive brincando com Deus. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está na igreja, uma hora está no bar, uma hora está na igreja, uma hora está no forró, e diz que tem Deus no coração. Não é não, Satanás que está aí, querido. Precisa ser liberto. Sabe o que Jesus falou para essa mulher? Filha, cadê os teus acusadores? Aí ela disse assim: já foram todo mundo embora. Jesus disse: nem eu te condeno. Olha a graça. Jesus não quer te condenar por uma coisa. Ele não quer te condenar. Ele diz para aquela mulher que pegaram ela no ato de prostituição: vai e não peques mais. É isso que Jesus manda te dizer nesta tarde. O verdadeiro ensinamento não é, está entendendo, querido? O verdadeiro ensinamento é: vai e não peques mais. Mas os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos missionários estão dizendo: Jesus te ama desse jeito aí. Mentira. Mentira. Estão mentindo para ti. Estão te enganando, querido. Estão falando besteiras, querem que tu vá para o inferno. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tu acha, querido, que eu vim lá do bairro de Petrópolis ali, dali da rua São Pedro, apoiar o teu pecado, apoiar aquilo que está te levando para o inferno? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Sabe o que a Bíblia está falando? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Sabe por quê? Muitos desses falsos profetas que ensinam a mentira, que ensinam o engano e arrastam multidões com eles, querido, aqui na terra. Arrastam multidões com ele por causa da mentira. Porque a partir do momento que ele começar a ensinar a verdade, a pregar a verdade, você vai ver que a porta é estreita, o caminho ele é apertado. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que se eu distorcer, se eu ensinar a mentira aqui, eu serei chamado o menor no reino dos céus. Está entendendo? Mas se eu ensinar, se eu cumprir o que está aqui, eu serei chamado o maior no reino dos céus. Queridos, muitos são assim hoje, querido. Eles estão pegando a verdade e transformando em mentira, e a mentira em verdade. Aí as pessoas dizem assim: meu Deus, e agora? Sei nem para qual igreja eu vou. Antes de tu ir para a igreja, começa a ouvir quem prega a Bíblia.
Começa a ouvir quem verdadeiramente prega a palavra de Deus. Para de estar ouvindo pessoas que só falam de porta aberta. Para de estar ouvindo quem só vive falando de janela aberta, de prosperidade. Fala, quando tu for numa igreja, você tem que ouvir a verdade de Deus, o arrependimento. A palavra do Senhor, ela ainda cura, sara, liberta, transforma. Sabe quem era assim? Quem ensinava as pessoas. Sabe quem ensinava as pessoas, querido, a mentir? Os fariseus. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 23, vai dizer que os fariseus, queridos, e os escribas, eles ensinavam a mentira para o povo na época. O próprio Jesus foi lá e repreendeu eles. Disse: fariseus e escribas hipócritas, fecham a porta do reino dos céus, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Sabe o que é isso daí, querido? Os falsos pastores de hoje, as falsas profetisas de hoje, os falsos profetas de hoje, eles estão assim. Eles não estão preocupados com a tua salvação. Eles estão preocupados se tu vai abençoar eles. Eles estão preocupados se tu vai dar um carro, uma moto, se tu vai dar isso para eles. Eles estão preocupados com isso. Pergunta se eles querem ensinar a verdade. Pergunta se quando ele estiver no pecado, ele diz: olha, sai do pecado, porque senão tu vai para o inferno. Sai do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Sai do pecado, porque senão tu vai ser condenado nesse teu pecado. Não querem. Sabe por quê? Porque não dá dinheiro. Verdade dentro da igreja não dá dinheiro, mas mentira dá muito dinheiro, mentira dentro da igreja. Aí muitas pessoas dizem: eu não vou mais para a igreja não, porque ali está cheio de mentiroso. Não, o maior mentiroso é tu que não lê a Bíblia. O maior enganador é tu que não lê a Bíblia. Ah não, eu conheço a Bíblia, Jesus é bom. Vocês se lembram daquele jovem rico? Do que ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse: por que me chama bom? Bom é somente a Deus que está no céu. Ele disse: tu cumpre os mandamentos? Ele disse: cumpro, desde a minha mocidade. Ele disse: ah, então não te falta nada, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele homem saiu dali triste, porque ele não queria dar aquilo que ele tinha para ajudar a obra de Deus. E eu quero te falar neste momento: você pode estar dentro da igreja, mas o teu coração, querido, está voltado só para a bênção. Eu tenho um recado de Deus para ti: tu vai parar no inferno, tu vai ser atormentado no inferno. Teu nome não está escrito no livro da vida. Por quê? Porque tu pode estar na igreja só por causa da riqueza. Tu pode estar na igreja só por causa das bênçãos. Tu pode estar na igreja só por causa de um casamento. Tu pode estar na igreja só por causa Agora, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que tu esteja na igreja verdadeiramente por causa dele, por causa da sua palavra, por causa da sua verdade. Foi assim que aconteceu aqui. Os fariseus e escribas, eles ensinavam a mentira para o povo. Eles enganavam o povo. Eles fecharam a porta dos céus, não entravam e não deixavam ninguém entrar. E é uma geração hoje que está cega. Acredita na rosa ungida, mas não acredita no arrependei-vos. Acredita no sal ungido, mas não acredita na verdade da palavra que liberta, que transforma, que sara, querido. E nós estamos vivendo isso nesses últimos tempos. Muitos não querem mais ouvir a verdade. E muitos, quando querem ainda aceitar Jesus, é quando está no leito, para morrer lá, ferrado, lascado lá. Aí quer fazer a obra, aí quer evangelizar, aí não vai mais abandonar Jesus. Ei, Jesus não acredita mais nessa tua mentira não, querido. Jesus não acredita mais nesse teu coração de fariseu, mentiroso. Quantos livramentos Deus tem te dado, amado? Quantos livramentos de doença, de enfermidade, de bala perdida, de overdose. E você tem brincado com Deus. Você tem brincado com a misericórdia de Deus. Foi isso daqui que Jesus falou. Se a nossa justiça não se exceder a dos fariseus e dos escribas, querido,
nós não herdaremos o reino do céu. Nós temos que ser melhor do que os fariseus, nós temos que ser melhor do que os escribas. Sabe por quê? Porque eles só viviam aparência. Muitos hoje só estão vivendo aparência dentro da igreja, igual esses escribas e fariseus. Jesus, quando chegou lá para eles e disse assim, ó: vocês são que nem esse sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro é cheio de osso e de rapina. Sabe o que Jesus disse? Vocês são perfeitos por fora, vocês andam todo arrumado, botam uma Bíblia na mão, aleluia, parece crente, mas dentro vive uma vida em pecado, dentro vive uma vida de prostituição, dentro da igreja vive uma vida de engano, vive uma baderna, uma bagunça. Aleluia. Queridos, não se engane, nós estamos vendo tanto escândalo que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Nós estamos vendo tanto escândalo que está acontecendo dentro das igrejas. Mas Jesus vai cobrar desses falsos. Jesus vai cobrar desses falsos profetas. Jesus vai cobrar desses falsos enganadores. Vai cobrar, fique tranquilo. Mas você tem que buscar o Senhor. Você tem que adorar o Senhor de verdade. Não chegar só lá na igreja e dizer: vai fazer o que hoje aqui? Ah, eu vim atrás de uma benção. Pode crer, querido. Esses tipos de crente aí, o nome não estão escritos no livro da vida, porque eles estão na igreja por interesse. Querido, eu sei que a teologia da prosperidade, ela bagunçou muito no meio evangélico, mas Jesus ele vai derramar um avivamento. O que vai imperar é a verdade de Deus. O que vai imperar é a verdade do Senhor nas nossas vidas, na vida de muitos, querido. Porque hoje, quando tu diz para a pessoa assim, ó, quando tu vai convidar, tu diz: bora, irmão, buscar nossa salvação, bora, irmão, buscar nossa libertação. Ele disse: não, não vou não. Mas diz assim: bora, irmão, buscar a bênção, bora, irmão, buscar a chave da vitória. Chega, vai um monte, querido, tudo pervertido, não conhecem a palavra, não conhecem a verdade de Deus, porque é a verdade que liberta. Os fariseus eram assim, eles tinham uma aparência. Eles por fora, a aparência deles por fora era perfeito. Eles andavam todo bonitos. Escriba também que conhecia de lei. Eles andavam perfeitamente, mas dentro os seus corações era terrível, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Assim há muitos hoje, querido, dentro da casa do Senhor. E eu quero falar para você, querido, que está afastado, que se desviou porque viu o irmão bagunçando dentro da igreja. Tu foi lá para olhar o irmão, ou tu foi lá para servir a Jesus? Você que se desviou da igreja por causa que você viu que um pastor escandalizou a igreja e você não quis mais saber nada de Jesus. Você estava na igreja por causa do pastor ou por causa do Jesus? Muitos hoje, querido, estão se desviando por causa do homem. Estão se desviando porque o homem é falho, pecador, o homem faz as coisas tudo errado. Estão se desviando por causa disso. Mas não, querido, mas se você olhar para Jesus, querido, se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, tu não vai se decepcionar. Se tu olhar para a palavra, tu não vai ter decepção. Se tu olhar para o homem aqui na terra, que está em processo aqui, ainda mais aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não querem abandonar o seu pecado, que não querem abandonar a sua prostituição, se tu olhar para eles, tu nunca vai servir a Jesus. Mas leia a Bíblia, dobre o seu joelho, ore ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai mudar a tua história. Jesus não vai mudar a palavra dEle para te ficar vivendo uma vida pervertida não, querido. Jesus não vai mudar a palavra dEle para te estar andando nos teus desejos carnais, não, não vai mudar. Pecado é pecado, querido. Prostituição é prostituição. Santidade é santidade. A própria Bíblia vai dizer lá em Apocalipse: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homossexuais, as lésbicas, os mendigos, vão ficar de fora. Os ladrões ficarão de fora, a Bíblia diz lá em Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quem são esses? São esses que gostam das coisas mundanas. São os que gostam da orgia aí fora, gostam da prostituição aí fora, mas não querem ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor.
não quer verdadeiramente ouvir o que é verdade, querem chegar na igreja, querem ser abajulados. Eu cheguei aqui na igreja, mas eu quero que alguém segure na minha mão. Não, meu irmão, pede para Jesus segurar na tua mão. Aleluia. Nem esse homem, essa mulher que anda do teu lado, que tu disse que é tua amiga, isso não é tua amiga não. Isso deve estar falando mal de ti. Isso deve estar te defamando, isso deve estar te destruindo. E tu diz que é tua amiga, que é teu amigo. Sabe quem é tua amiga, teu amigo? É Jesus de Nazaré. Sabe quem é teu amigo? É o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor é muito clara aqui. Ele não veio destruir a lei e os profetas. Ele veio que ela viesse ser o quê? Cumprida. Deus não vai mudar a palavra dele para te continuar no teu pecado. Não. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzis frutos dignos de arrependimento. Endireitai as suas veredas e preparai o caminho do Senhor. Quantas oportunidades você está tendo agora de adorar a Deus, tu não quer? Eu te faço um desafio agora para ti. Tu quer ver a tua situação? Vai visitar agora lá na UTI do 28 de agosto. Vai visitar agora lá no SECOM. Quem está com câncer lá. Agora aí tu tá bacana agora. Aí ó, tu tá com saúde, tu tá bem. Tu não quer nada com Jesus. Quer nada. Mas deixa chegar no nível de chegar até lá, sendo em cima de um leito, com câncer, passando estreito, passando prova, de repente vai querer se lembrar de Jesus. E quando a tua cura custar vir, aí tu vem com a tua palavra dizendo assim, ó: será que Deus me esqueceu? Não, é tu que está esquecendo Deus agora. É tu que está abandonando Deus agora. Tu não quer nada com Jesus. Tu não quer nada com Deus agora. Tu não quer nada, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido, e o mais Ele fará. Aí você me diz: não, pastor, mas se Jesus estivesse pregando a Ele, ia pregar só amor. Sabe qual é o amor de Jesus? Quando Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas doenças, Ele levou os nossos pecados, que é podre diante das narinas dEle, Ele levou sobre si. Ele morreu por mim e por ti, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu, querido. Ele morreu, amado. Aí você não quer nada. Aí você só se preocupa com o corpo. Nada, isso não é pecado não, se preocupar com o corpo, malhar, correr, ficar bonito. Isso não é pecado não, mas vou dizer uma coisa: mas e a tua alma? Mas o teu espírito, querido? Você pode estar uma pessoa agora perfeita, indo para academia, malhar, ver as pernas engrossando, ficando todo perfeitinho, perfeitinha. Mas se te pedires a tua alma nesta noite, para quem tu daria? Se te pedires a tua alma neste momento, para quem tu daria, querido? Amado, você que está desviado, o Senhor manda te dizer neste momento aqui: volta logo. Tu acha na tua mente que o diabo te sentou e disse: não, quando eu tiver velho eu volto para Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor é divino. Ele pode voltar para ti agora e tu morrer no teu pecado aí. Ele pode voltar para ti agora e tu morrer agora na tua iniquidade. Sabe para onde tu vai? A Bíblia diz: para o inferno. Aquele que crê e for salvo, tá entendendo? For batizado, será o quê? Salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado, será o quê? Condenado, querido. É a palavra do Senhor que nos confronta nesta tarde. Jesus não veio mudar a sua palavra, como muitos querem mudar a palavra hoje. Eles têm um pensamento, velho, medíocre. Ah não, porque eu penso que Deus é assim. Eu penso que Deus é dessa forma. Eu penso que Deus não é mau, não lança ninguém no inferno. Esse teu pensamento é medíocre. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, que a Bíblia é a lei, é os preceitos, é os estatutos, é os mandamentos de Deus. Ela vai te dizer, querido, como está a tua vida. Ela vai te dizer, querido,
como está a tua vida com Deus. Ela vai te dizer. Ela vai te dizer. É a palavra do Senhor. Procura uma igreja onde prega a Bíblia. Procura uma igreja onde o pastor ensina verdadeiramente, querido. Hoje, as pessoas estão fazendo culto de rua na frente das suas casas, na frente das suas igrejas. Mas o querido, é chamar o pecador ao arrependimento. Não é com palavras bonitas, não. Jesus te ama. Jesus te ama. Não é com isso, não. É falar para o pecador e dizer para ele o que Noé disse. Jesus está voltando e vai vir o seu juízo. É pregar como pregou Paulo também. É para pregar como pregou Pedro, arrependei-vos. João Batista chamou o povo de víbora, de cobra, volta, porque o juízo de Deus está chegando sobre essa geração. Mas hoje não. Ah, irmão, Jesus te perdoa. Meu irmão, esse povo aí fora, o que está desviado, que não quer nada com Jesus, ele sabe que Jesus perdoa eles. Ele sabe tanto que eles estão aí fora na safadeza. Ele sabe que Jesus é tão misericordioso que o momento que ele chegar lá, Jesus aceita eles. Mas eu vou te dizer uma coisa: mas se Jesus hoje voltar hoje e o teu nome não tiver escrito no livro da vida, tu pensa que quando tu estiver diante de Deus vai dizer: Senhor, eu vim pedir perdão agora, não vai ter mais oportunidade mais não. Por isso que o próprio João diz em Apocalipse: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que praticam a magia negra, a bruxaria, todos esses ficarão de fora. Por quê? Porque eles adoram outros deuses. Eles idolatram outros deuses. E você, querido, está idolatrando quem? Está chegando aí o Campeonato Brasileiro. Tem gente que vai, a esposa vai convidar, o esposo vai convidar e diz: bora para a igreja? Não, eu vou assistir o jogo aqui em casa. Tá chegando as festas juninas, bora para a igreja? Não, eu vou para uma dança ali que vai ter lá, dança ali nos arraiais, eu vou para lá. Mas não quer nada com Jesus. Não quer nada com o Senhor, não quer nada, não quer. Você está entendendo? Querido, vá para uma igreja onde eles te ensinam verdadeiramente a palavra do Senhor. É dura, mas é uma palavra que vai te libertar. É uma palavra que você diz que é uma palavra de violência, que é uma palavra de ódio. Ódio? Querido, eu vou te dizer uma coisa. Você ainda não viu o que é a ira de Deus sobre essa humanidade. Para nós encerrarmos, no tempo da Covid, todo mundo aceitou Jesus. Todo mundo com medo de morrer. Todo mundo com medo ali, queria a igreja aberta, a igreja fechou. Você está entendendo? Queria que pastorasse, era gente morrendo de depressão, era gente pulando do prédio morrendo, era gente com medo de morrer com falta de ar. Parece que isso daí não serviu não. Parece que isso daí não serviu não. O povo voltou pior, o povo. O povo voltou matando um ao outro. O povo voltou se prostituindo. O povo voltou a fazer tudo que é errado. Quando eu estava no tempo da Covid, o povo estava um amor. No tempo da Covid, todo mundo estava com o coração aberto para Deus. Mas quando chegou, querido, a Covid, amado, quando chegou a Covid, querido, que veio matando, destruindo muitas famílias, parece que aqueles que perderam os seus entes queridos, parece que eles não estão nem aí, querido, para Jesus, para a palavra de Deus, para a obra do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que Jesus falou aqui na palavra dele: eu não vim destruir a lei nem os profetas. Jesus não vai mudar a palavra dele para ele dizer mesmo assim: não, meu filho, minha filha, eu te amo como tu é. Ah, tu é pecador, eu te amo assim mesmo. Ah, tu gosta de prostituir, eu te amo assim mesmo. Mentira. Mentira, querido, isso é mentira. Ah, pastor, mas eu fiz teologia, eu fiz pós-graduação em teologia, e é isso, é aquilo outro. Não vale de nada. Não vale de nada. O que é um conhecimento para uma salvação? Conhece tanto de Deus e está desviado. Conhece tanto de teologia e vive uma vida desviada. Conheceu tanto Deus, conheceu tanta profundidade dos livros, das obras que Deus fez, mas não aceitou Deus verdadeiramente. Mas não quis nada com Deus verdadeiramente. E o Senhor, Ele te chama nesta tarde: se converta dos seus pecados. Ah, pastor, eu faço da minha vida o que eu quero. Tá certo, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas vou te dizer uma coisa:
Quando tu estiver no leito, não procura Jesus não. Quando tu tiver, querido, eu falo com propriedade. Já fiz muita obra no SECOM. Pensa lá, irmão, que tem de gente agora querendo abrir a boca para glorificar, não pode, é toda hora dor. Pensa que tem de gente lá paralisado, sem perna, cansa de comer a perna. E tem gente agora que tem saúde e não quer ir para a igreja. Tem gente agora que não quer. Aí eu vou domingo, é mentiroso, é mentirosa ainda. Cuidado, que hoje, esse teu tempo que tu tem para ir para a igreja e tu não quer ir, vai chegar um dia que tu não vai poder mais, e tu vai ficar só na vontade também, de querer ir. Aí vai querer ficar implorando lá por cura, vai ficar lá implorando lá em cima de um leito. Toma cuidado, querido. O nosso Deus não é só Deus de amor, não. Ele é também Deus de misericórdia também. Ele não só é Deus de amor, né? Ele é Deus de misericórdia? É, mas também Ele é Deus de justiça e juízo também. E tome cuidado, que o juízo de Deus está chegando. Tome cuidado, você que está desviado há tanto tempo, não quer voltar para Jesus por causa da bebedeira, por causa das farras do final de semana, por causa das orgias dos final de semana. Não é verdade, querido? Tome cuidado. Isso vai te fazer falta a qualquer momento desse, a qualquer hora, quando tu fechar os teus olhos. Quando tu sair desse mundo aqui, e os teus amigos vão chegar lá no Face, vão botar 2 asinhas em ti e vão dizer: o pai te chamou. Eu sei qual foi o pai que te chamou. Pai Satanás, porque tu estava servindo ele lá fora. É verdade. Hã? Servir a Jesus não é fácil não, querido. Servir a Jesus é renunciar. Servir a Jesus é abandonar o pecado. Servir a Jesus, querido, é abandonar o pecado, renunciar ao pecado e viver uma vida com Ele. Aleluia. E viver. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem, um doutor formado, conhecia da lei, conhecia de tudo. Mas ele vivia numa tradição, está entendendo? Que ele achava que ele estava servindo a Deus, que ele conhecia a Deus. Assim tem muitos hoje. Tem um conhecimento extraordinário da palavra, fez teologia, fez não sei o que, mas está desviado aí. Assim estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que ele tinha, e ele achava: rapaz, a lei que eu pensava, olha o que Paulo vai dizer: a lei que eu pensava que era para a vida, me era para a morte. Aleluia. Me era para a morte. A palavra que ele estava ali vivendo, a seita que ele estava andando, ele achava que aquela seita ali estava levando ele para o céu, mas estava levando ele para onde? Para o inferno, para a morte. Mas ele disse, ainda dizia mais ainda na palavra de Deus, ainda disse assim ele: e é que eu pensava que era para a morte, e era para a vida eterna. Querido, tome cuidado, querido. Sei que está desviado neste momento. Você que está afastado há tanto, volte logo para o Senhor. Deus não vai mudar a sua palavra para te aceitar na igreja de qualquer maneira, não. A Bíblia diz: vinde como estais. Ela diz assim, ó, vinde como estais, mas não está escrito lá, fique da mesma forma, não. A Bíblia diz: vinde como estais, que vai ter o que? Transformação. Tem muita gente que entra dentro da igreja, querido, tá entendendo? Entra dentro da igreja um prostituto e ainda continua um prostituto. Aí não, Jesus me ama. Mentira. Se você não ler a Bíblia, se você não se santificar, se você não orar, se você não buscar o Senhor, querido, você está caminhando, andando para as profundezas do abismo. Ande na verdade, querido. Ande na verdade do Senhor, assim o Senhor manda te dizer. Ande verdadeiramente na palavra do Senhor, porque assim o Senhor, Ele vai mudar a tua história. Você pode estar com os teus pensamentos aí dizendo: mas Jesus me perdoa da forma como eu sou. Não, Ele te perdoa da forma como tu é, mas Ele não te quer ver da mesma forma. Uma pessoa enganadora, uma pessoa dentro da igreja, que um pé está na igreja, outro no mundo. Ainda tem outros que ainda vem com essa filosofia aqui: meu coração ainda não está voltado para a obra, não. Aí se eu for lá para a obra, eu vou ficar bagunçando, é melhor ficar aqui fora mesmo. É tu que escolhe, querido. Cada um escolhe para onde quer ir.
Cada um escolhe para onde quer ir. Tá entendendo? Dentro da igreja eu vou te dizer, não é só vitória não. É prova, é luta, é porta fechada, é estreito, é enfermidade, é perseguição. Tá entendendo? Igreja é isso daí. Não é aquela mentira que aqueles falsos líderes, estou generalizando que são todos, mas muitos falsos dizem a igreja aqui é só vitória, a minha igreja aqui é só bênção, na minha igreja aqui todo mundo se ama. Mentira, querido. Igreja é só uma preparação para que Deus venha ter misericórdia para a gente morar no céu. Amém, querido? Vou fazer uma oração aqui nesta